Pessoal, ó, hoje em dia, pessoal, quem trabalha com obra é o seguinte, eu trabalhei muito com obra, já fiz muito serviço já com obra já, trabalhei com muita gente, né? A gente trampou ganhando dinheiro, fazia o que? A luta não tem jeito, mas de uma coisa eu vou falar pra vocês, com toda a experiência que eu vivi, toda a experiência que eu vivi. Teve um dia que eu tava trabalhando numa obra, de um conhecido meu, era um telhado que a gente tava fazendo, na verdade era um chaminé. É um chaminé de uma churrasqueira, passou por dentro da casa e atravessava pro telhado. E aí eu tava trabalhando nesse chaminé. Eu tava entijolando aí na parte de cima do telhado, dando continuidade nele. A gente começou dentro de casa, atravessou para dentro do telhado e subiu e ele continuou. E aí assim, eu tava fazendo esse chaminé, entijolando ele. E tava um tempo de garoa, um tempo garoando. Igual tá tipo hoje assim, chovendo, chuvinha fininha. E ali eu tava fazendo esse serviço. E aí eu, eu olhei para baixo assim, o telhado, dava aí uns 30 metros de altura. Era alto o lugar, uns 30 metros de altura. Aí eu raciocinei comigo naquele dia, parece que me virou uma chave na minha cabeça. Eu tava ali e veio assim, pensei comigo, falei, gente, eu tô trabalhando nesse serviço aqui, nesse telhado aqui. E meu dia é R$ 150. Meu dia é 150 conto. E aí, eu tava, pensei comigo na hora. Falei, gente, se eu cair de um telhado desse aqui lá embaixo, cair de cima aqui, uns 30 metros, se a pessoa não morrer, ele fica paraplégico, entendeu? Aí, raciocinei comigo. Falei, pô, meu dia é R$ 150. Se eu cair desse telhado aqui, cair lá embaixo, o cara que trabalha, nós trabalhamos no serviço aqui, vai ligar para minha esposa, vai ligar para minha família. Se eu cair de um lugar desse aqui, vai avisar para eles. Aí vem a ambulância, busca, leva para o hospital, né? E, e lá o cara fica entre a vida e a morte lá. Aquela questão. Isso aí, muita gente trabalha nesse movimento de obra aí. Não seja com obra, com qualquer coisa na vida, qualquer coisa perigosa você trabalha. E às vezes tem gente que trabalha por muito menos do que isso. Mas enfim, eu olhei, eu virei uma chave na minha vida. Eu virei uma chave. Eu falei, pô, minha vida vale R$ 150, mano. Tem gente que vai falar assim, pô, a minha vida eu vou trabalhar por 100, 70, 50. Nem serviço tem. Mas eu, assim, eu tô falando assim por mim. Aí eu falei ali, me virou uma chave. Falei, não, não pode. Minha vida valer R$ 150. Se eu cair daqui, hoje eu vou receber até hoje. Aí depois é jogado, se o cara não morrer, é jogado o cara no INSS, nessas coisas todas. Eu falei, hoje eu vou mudar minha vida. Pensei comigo, falei, eu vou mudar minha vida, não tem condição não. Eu vou virar uma chave, não tem jeito, eu vou ficar aqui nessa vida trabalhando arriscado, que era muita obra que a gente mexia. Falei, vira e mexe, a gente sai de um telhado. Eu era bom em telhado, era e sou ainda, né? Bom em telhado, então os caras para mexer em telhado escalava a maioria das vezes eu, porque eu tinha uma experiência, paciência, não tinha medo, que eu não tinha medo de telhado, eu não tinha medo de altura. Mas assim, eu era para isso, eu não tinha problema, eu trabalhava em altura assim, de boa, tranquilo. Mas aí eu veio em mim uma chave, eu falei assim, ó, cara, você botar sua vida aí por R$ 150. Eu falei, não, eu sempre trabalhei prevenido, nunca trabalhei apertado, com dívida, com nada. Sempre procurei trabalhar em dia com as coisas, para quando eu viesse abandonar esse serviço, eu não precisasse ficar apertado. Tá tranquilo. Então, assim, a mensagem que eu quero passar é o seguinte: você hoje está aí trabalhando, seja em qual área do seu serviço você trabalha. Você gosta de trabalhar no serviço que você faz. Talvez você não arrisca tanto pelo valor que você ganha. Entendeu? Você tem que dar uma repensada nisso daí. Talvez você não tenha um serviço melhor ou alguma coisa muito melhor, menos arriscado, né? Para não comprometer a sua vida. Às vezes você tem filho, tem mulher, tem que depende de você. Eu cheguei nessa conclusão. Eu falei assim, minha vida vale R$ 150. Eu caí aqui de cima, aqui, ali embaixo. Mano. A ambulância cata só o cara, só amarrado só os pedaços, mano. Então assim, eu falei assim, pô, R$ 150, o cara vai me pagar até hoje. Porque eu era autônomo, trabalhando autônomo, eu pago INSS na minha conta. Então, assim, aqui o cara caiu, pô, INSS já pega, leva.
né? Se fosse de caso de INSS, encosta ou o resto, se ficar paraplégico num tombo desses 30 metros, fica dentro de casa, dando trabalho pra mulher, às vezes filho e tal. Por isso que eu falo, você tem que repensar a sua vida, se o que você tá fazendo vale a pena. Se o que você tá fazendo vale a pena. E eu cheguei à conclusão que não valia. Eu falei, não, isso não funciona pra mim não. Minha vida, eu já tava com 39 anos na época, né? E eu falei assim, não, eu vou parar com isso. Existe não, a minha vida vale R$ 150. Então, assim, igual na minha situação, tem um monte de gente que vive, mano. Tem um monte de gente que vive, tá fazendo, faz, às vezes, pior do que o que eu tava fazendo ainda, pra ganhar dinheiro, porque o cara precisa trazer o pão pra casa, o cara precisa trazer o café, o cara precisa trazer o arroz, mano. O cara precisa trazer o dinheirinho do aluguel e o cara arrisca a vida dele todo dia, todo santo dia. É cara que é caminhoneiro, é o cara que trabalha com obra, você entendeu? Todo mundo, todo mundo. Então, assim, eu sei que tem muita gente, mas pra mim eu cheguei aquele dia à conclusão, falei assim, nunca mais. Aí quando foi, eu trabalhei mais um tempo, cheguei no cara que eu trabalhava, falei, sou meu parceiro, eu vou ficar mais não. Ah, por quê? Você é bom aqui e tal, você trabalha bem. Eu falei, não, não vou querer mais não, a partir de hoje eu vou. Aí eu ia fazer essa casa que eu tenho hoje. Aí eu vim fazer a minha casa. Aí vim trabalhar, acabei riscando ainda, mas risquei pra mim. Então assim, eu vi uma chave, então assim, tipo, obra eu mudei o ramo. Eu não piso mais em obra para trabalhar, não subo mais em telhado para arriscar minha vida, entendeu? Eu mudei o meu esquema. Falei, você tá doido? Eu já caí de telhado, porém muito menor, mas já caí de telhado, quebrou beirado, beiral assim, caiu comigo. Então assim, você repensa o valor que você ganha, se vale a pena você arriscar sua vida. Acho que nem preço nenhum, você quer ganhar 10 mil. Já falei, eu te pago 100 mil pra você ficar encerrado 30 metros aí. O que adianta? Você cai lá, morre, nem o salário você recebe. Então aí que tá a situação. Repensa o que você faz da vida. Dá uma repensada aí, dá uma. Pô, o que que eu tô fazendo da minha vida? Será que é o que eu arrisco vale? Acho que a vida não tem preço nenhum, né? Preço nenhum. Mas eu tava arriscando a minha vida por R$ 150. 30 metros de altura, se escorregasse ele, tchau. R$ 150. Não pagava nem a roupa. Nem a roupa. Entendeu? Nem vamos dizer, a meia. Nem a meia. Então, assim, você tem que dar uma repensada. Repensa a sua vida. Ver o que você tá fazendo, se tá valendo a pena. Tá joia? Um abração pra vocês aí.